Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quê? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Ô, Victor, tudo bem? E aí, irmão, beleza? Beleza, beleza. Pessoas não estão vendo porque eu não estou postando vídeo hoje em dia, mas quem está ouvindo tem que saber, tem um grande, grande peso na tela com a gente hoje. Victor, vou dar o prazer para você, para falar o nome aqui. Pode falar nosso convidado hoje? Opa, vou falar de boca cheia aqui, cara, porque o cara, além de um amigo pessoal, é uma figuraça aí do trail, né? O grande Hamilton Miragaia. Bem-vindo aí, irmão. Namastê, cara. Ó, graças a Deus chegou a chuva na Mantiqueira. Muita coisa boa vai fluir nesse papo aqui, raiz. Boa, Boa. boa. Cara, o Victor vai contar uma história aqui, do jeito que vocês encontrou em breve, mas eu quero começar com o evento que eu estou assistindo de longe muito tempo, morrendo de participar, o Pedro Dom. Pode falar um pouquinho o que é esse evento, de onde vem esse nome, e o que está rolando lá na Matiqueira? Então, Pedra do On, Monteiro Lobato, Serra da Mantiqueira, a pista de trail mais próximo de São Paulo aqui, com a altimetria mais pedrada na cabeça. Aqui é 3 quilômetros, sobe 600 metros, desce, e depois sobe mais 1,5 km, que sobe 220. Então, assim, em menos de 5 quilômetros, eles quase sobem 1.000 metros com duas voltas na Pedra do On. Pedra do On, em homenagem ao nome do meu pai, Oliveira Miragaia, não tem nada a ver com Zen e tal, nada, tudo começou porque é uma intuição mesmo. No final da década de 90, a gente comprou essa área, que são 386 mil metros quadrados, são 36 hectares, e era totalmente desmatado. Em 1996, a gente veio pagar fogo aqui. Em 1998, a gente adquiriu a terra. Em 1999, eu terminei meu curso de guarda-parque e começamos a plantar. Né? E daí, em 2009, meu pai faleceu, né? Já fazia uma década de reserva. E eu comecei a abrir as trilhas de acesso para plantio, para áreas de camping, a rampa de voo livre, puxar material para casa, né? Eu falei que eu morei 10 anos na minha casa sem ter estrada, né? Eu demorei 10 anos para fazer estrada, né? Eu terminei minha casa em 2000 e a estrada em 2010. Então, assim, meu filho mais velho subiu e desceu a pé para a escola. Mas foi uma proposta de vida, né? Aqui eu falo que a gente é Jacatatu high-tech, porque a gente está bem isolado, mas a gente sempre teve internet, né? A gente estuda, meus filhos fazem homeschool, minha esposa estuda, eu trabalho aqui, né? A gente está bem localizado aqui na Mantiqueira. É um granito de pedra que está a 1.400 de altitude, né? O bairro está a 700, então você sobe em 3 quilômetros, quase 700 de ganho. E esse granito já morou muita gente debaixo dessa pedra, né? Mas e não é um acaso, mas ela é uma formação acústica dela. Você fica quietinho lá, você escuta o on, mas daí já é uma energia que completa, né? Porque minha esposa é professora de yoga, veio morar aqui, meus amigos todos ligados à natureza, tal, vão acampar lá, vão fazer piquenique. Xamã vai lá rezar, gente vai lá fazer missa, vai pedir outro em casamento, então é um final da serra onde todo mundo quer chegar para rezar, na verdade, é essa. Ninguém sabe disso, mas a grande caminhada, a nossa grande oração mesmo, é o rolê na natureza, né, esse contato com toda a conexão, né, esse banho de floresta é o que faz a cabeça do corredor, né, essa tarja verde, né. Não tem nada a ver com marca, com o TMB, com La Mission, com KTR, com Pedra do Onça. Eu saí sozinho aqui com meu filho agora, aqui, desesperado atrás do javali, atrás dos meus cachorros aqui, eu vou ter uma sensação mais selvagem de qualquer coisa, né? Então isso você pode proporcionar a qualquer hora, qualquer minuto com as pessoas sem nenhum real, sem nenhum gasto de nenhum real. Era isso que eu queria proporcionar para minha comunidade. Ter uma trilha que chegasse no final da cordilheira e passasse na porta da minha casa, que daí todo mundo ia chamar para treinar, né, e conservar ela, né, principalmente para hike, né, para meditação,
né, para o trabalho ambiental que a gente fez durante 2 décadas, né, agora já é uma floresta, já tem agrofloresta, já tem banana, açaí, né, a gente tem muita cachoeira, né, mas o mais louco de tudo isso é o contato de horas com a floresta, né, você vai fazer 1 quilômetro em meia hora, 40 minutos, 1 hora, a gente leva 1 hora para fazer 1 quilômetro aqui, né, então, e tem vários quilômetros, eu fiz várias ascensões para Pedra do Om, tem 4 caminhos diferentes, cada dia eu deixo o caminho mais difícil, mais pedrada, né, e sempre a gente desce pela rampa de voo livre, então para a gente treinar a descida, né, que eu falo, corredor bom tem que descer muito bem, não é que descer bem, o cara descer bem todo mundo desce, o cara tem que pagar, o cara para ser bom mesmo tem que descer muito bem, né, tem que relar menos no chão possível, né, e frear menos, e curtir a loucura, daí o cara rende muito na descida, né. Então, e aqui a Pedra do On é um lugar assim, que toda hora o cara passa na porta da minha casa, e tá indo pro On, ou para caminhar, ou para rezar, ou para meditar, ou para correr, né, ou simplesmente, assim, muita gente tá indo lá para ver o nascer do sol, né, tem gente que vai lá para ver o nascer do sol, né, e aqui a gente é de frente pro leste, né, a gente tá tô de frente pro Carrara, né, ele veio pra Mantiqueira aqui, tirou o azimuth, e depois ele puxou a flecha e foi pra Ilhabela, né, ele passou por aqui antes de ir para Ilhabela, né, então é um lugar muito forte de energia, porque é divisa São Paulo e Minas, né, a gente está na divisa da Mantiqueira, né, muito bem localizado, né, a gente não está nem em São Bento do Sapucaí, nem em Santo Antônio do Pinhal, e nem em São Francisco Xavier, né, a gente está em Monteiro Lobato, a terra do escritor, a terra do imaginário, onde as pessoas, né, têm que acreditar, né, a gente está num lugar muito especial, eu falo, as Terra pessoas do não gostam, Saci. do Saci, aqui o nosso Mickey Mouse perdeu para o Saci, perdeu pro Curupira, né, para o povo da floresta, né, mas uma das coisas interessantes do nosso bairro é que a gente tem uma escola antroposófica há 40 anos, né, que foi o que puxou bastante energia, que é a escola do Pandavas, onde eu acho que foi um celeiro de campeões, foi da onde eu consegui extrair o maior número de atletas na mesma escola, na mesma comunidade. A gente tem uma comunidade de mil pessoas, né? Se tem, sei lá, tinha 10 adolescentes, de 5 adolescentes desses que eu levei para uma seletiva de um mundial, 4 passaram, né? E a seleção é feita com 8, metade era do meu bairro, né? A primeira seleção de Skyrunner juvenil, né? Em 2018. E isso foi uma ciência, né? Eu peguei a educação ao ar livre e falei assim, não interessa o que esses moleque vai precisar romper. Se ele precisar de um tênis bom igual ao do Killer, vamos arrumar. Se ele precisar tirar um passaporte, ele vai ter. Se ele precisar comprar uma passagem para ir para a Itália, a gente vai fazer rifa, vai dar um jeito, esse cara vai para a Itália. E muitos deles nunca tinha saído do país, né? Mira, eu quero entrar todo o seu trabalho com jovens, ainda mais os jovens dentro da sua própria família. A Iceland faz parte da família da Miragaia aí, mas quero começar com sua entrada do esporte. Como você já falou, essa coisa de corrida de trilha é muito mais do que UTMB, do qualquer marca, do qualquer prova. Mas você foi um dos caras aparecendo nas largadas das primeiras provas de trilha no Brasil. Pode falar sobre essa época? Quais anos a gente está falando? E como foi a cena de corrida de trilha no Brasil nessa época? Então, a época de ouro, bem na época de ouro, que eu falo que para mim foi o meu hype mesmo, foi quando eu conheci o Vitor. Ele veio morar aqui em 2014, 15, né? Nessa época a Kailash estava montando o primeiro time, né? Daí, quando a Kailash montou o primeiro time, eu falei, não, tem que bater nesses caras até esses caras me chamar. Eu fui lá, a primeira prova de Indomit ali, quem me treinava era o Cid Mutogumi, quem que é os caras bons aí? É o Manzan, Rafael, tal. Falei, então eu tenho que cair nas cabeças ali para dentro. Daí, puta, quase ganhei do Manzan na primeira prova, os caras falaram que o cara era um monstro, daí o Vitor me localizou, nem sabia quem era o Manzan. Falei, não, o cara é pica mesmo, tal. Daí eu fui aprendendo a correr rápido, falei, não, eu tenho que ser rápido pra caramba, né, eu tenho que ganhar prova de 12, 21 e 42 para não ser esses caras alerta que não sabe largar.
Daí eu fui para cima de umas provas de Rei da Montanha, daí eu perseguia o calcanhar dos amigos todos aqui, né, que o Virgínio, os caras, o cara corria uma prova, eu ia lá tentar ganhar dele, eu bater o recorde dele, eu perseguia o tempo dele. E fui lá, o Rei da Montanha, fiz a noturno 21 quilômetros, 1 hora e 26 minutos, que para mim foi um tempo muito rápido, assim, numa estrada de cross country, que eu nunca tinha me dedicado a isso, né, e depois fui crescendo, fui para os 40, depois teve o Desafio da Serra, que dava uma inscrição para o El Cruce, né, que dava em 2014, ele foi em São Francisco Xavier, o Vitor morava lá, a gente fez uns times lá, eu chamei o Celinho, falei, ô Celinho, porra, tem uma prova aqui que dá para nós viajar aí, os caras falam aí que dá para correr na Patagônia, tem que ganhar essa prova aqui. Ele falou, é mesmo, ainda dá $1.000 de premiação, velho, dá $500 para cada um, já dá para, porra, tirar uma semana de trampo da roça já, vamos nessa. Daí ele veio e a gente ganhou a prova, assim, voamos na frente, né, a gente ganhou do Isaldir, Magno, os caras que era ultra na época, porra, a gente ganhou dos caras que anda aí, vamos se dedicar a isso. Mas mesmo assim, o Celinho ainda foi um pouco com medo nessa época, 2014, 2015, de se jogar nas ultras. Eu falei, eu vou, mano. Daí eu peguei, já fui escrever para La Mission, eu vi o tempo lá do Chico, que ele ganhou a primeira, eu tinha corrido uma curta, depois não, vou tentar bater esse tempo. Em 2015 eu fiz 11 horas e 48 minutos na pior La Mission que existe até hoje, que eu corria agachado durante uns 15 quilômetros, que era tudo capim que tampava a gente. Não era aquela rodovia que é hoje lá na Serra Fina, aquela coisa gourmet lá, com um cafezinho quente. Lá não, mano, tinha um staff aqui na Toca do Lobo, outro lá na Serra Fina, e Deus quiser, e minha fé e meu coração, eu sempre acredito que a gente tem no DNA isso, né, cara? Há poucos tempos a gente tem carro, moto, né? Meu avô, meus ancestral, tudo andou muito mais do que eu, né, velho? Então é só eu ativar essa parte, né? É só eu botar isso na minha cabeça, né, cara? Que dá para andar, a marcha forte é na subida e se joga igual louco na descida. Essa era a técnica. Mas eu tive um bom treinador no começo, que foi o Shinji Togumi, o japonês lá, gostava dele, ele anda bem, né, então ele me ensinou a ter bastante paciência, assim, né, para mim progredir no esporte. Depois o D'Agostini, depois o Vitão aí, trocamos muita resenha, meu brother morou aqui, junto aqui, pô, me deu certeza do norte que eu tava indo, e comecei a quebrar todas as provas, tudo uma atrás da outra. Daí a gente foi ganhamos, né, o Desafio da Serra, vamos para o El Cruce em 2015, primeira vez, só com passagem de ida, eu, Celinho, sem passagem de volta, e nem sabia o que era isso, comprar passagem de ida e volta. Daí fomos lá, ganhamos a prova lá no El Cruce, sem passagem de volta, e era mó caro ainda, nossa, eu tinha que botar um trecho de ônibus, aquela coisa de brasileiro, velho, vai dar certo, brasileiro sempre acredita. E daí a gente, pô, o negócio é bom, cara, dá para passear aí meio que nesse esquema. Daí começou a aparecer algumas provas que realmente davam mais visibilidade, né? O Agulhas Negras, né? Que teve o Endurance, que foi lá, que era para ser Agulhas Negras, patrocinado pela North Face, né? Daí eu lembro que eu já fazia parte da equipe da Kailash, primeira equipe, né? E o Giliard ganhou essa prova, a gente ficou, acho que fiquei quarto, quinto nessa prova, daí começamos a perseguir as provas que davam visibilidade mesmo, né? Daí veio o circuito KTR, que dava grana, dinheiro mesmo, valia, cada rodada valia um checão para os 3 primeiros, e no final, os 5 primeiros levavam uma premiação em dinheiro, e tudo quanto é prova que a gente quisesse participar, a gente tinha uma ajuda de custo financeira. Daí eu falei, pô, então vamos se dedicar um pouco mais, né? Daí foi em 2016, né, quando eu tinha ganhado a UD 160, a La Mission e a Cruz, e juntou bastante ponto, foi a primeira equipe de trail running, que foi em Penedo Gerês, foi eu, o Chico Santos, Fantasma e Ivan Pires. Ninguém fala muito do Ivan, mas ele foi um dos grandes precursores, assim, do trail running na Serra da Mantiqueira, do chocolate suíço. E a gente foi pro Penedo Gerês, deu tudo certo lá, a gente conseguiu, eu lembro que na mesa, quando a gente estava sentado na mesa, assim, os caras falaram, quando que a gente vai ter um brasileiro top 10 aí, disputando mesmo, que a gente tomou pau pra caramba, né, cara, chegar lá, você larga pros caras, beleza, até o quilômetro 40 você vê um pouco, mas depois dos 50 você sobrevive, que vai tomar pau, né.
E falei assim, eu tenho um filho, na época meu filho tinha 6 anos e um filho de 16, eu falei, não, pra mim é agora, mas falei assim, eu tenho que chegar, tudo que eu errei aqui, eu tenho que levar lá e fazer todo dia um churrasco em casa, desafio Pedra do On. Então assim que começou, cara. Então quem fazia o tempo mais rápido, até hoje ninguém bate o tempo dos meninos na descida, cara, tipo, todo mundo tenta, desci bem pra caramba, fiz em 10 minutos, pô, vai lá, os moleques fez em 6, 7, então... subi bem pra caramba, subi em 15, vai lá, os moleques fizeram em 11, 12. Então, assim, então a gente tem uma nata de moleque que te desafia o outro o tempo todo aqui. Mesmo que eu morra hoje, o desafio Pedro Dom já é um legado pro trail running. Mas não é um legado voltado à questão competitiva, mas uma questão espiritual. O cara sobe na montanha pelo prazer espiritual, pela consciência ambiental, pela sua reconexão com o ser humano e natureza, né? O resto, cara, se o cara tipo, me tiver uma melancia gelada e um copo d'água, cara, eu não sei nem número, porque eu acredito quem chegou primeiro, entendeu? Porque eu vou estar lá na frente brigando com ele. Eu vou ver. Então, assim, não tem essa, não tem esse problema, cara. Pra gente a competição é todo dia a gente faz um treino aqui de sufocar um ou outro, entendeu? Mesmo que eu não queira treinar, chega algum amigo aqui querendo perder peso, vamos comigo na Pedra do On. Eu moro na entrada da trilha, cara. Eu sou um guarda-parque, estou 24 horas aqui, cara. Então, assim, não tem jeito, assim, não tem como não treinar. Meus amigos vêm aqui, eles pedem uma coisa, cara, assim, quero sentir em casa, passa um café, já abro a cabana, meu cachorro já dá a primeira volta com a galera, já mostra, já dá a gente vê o lugar. Mas o mais importante é a comunhão com a natureza, cara. A gente tá perdendo isso, velho. E isso aí, eu fui meio triste, o cara assim, pô, tudo bem, você não tem condição financeira, você não tem o tênis da moda, cara, mas você conhece uma cachoeira bonita ali, cara, você pode juntar umas 2 bananas aí, um cantil e 2 amigos e ali tomar um banho de cachoeira e voltar, isso já é um treino, cara. O dia que tiver uma prova perto de sua casa, você vai lá e arrebenta, ganha de todo mundo, que você começa a ganhar a prova, é assim que a gente faz, cara, é guerrilha o tempo todo, não é ninguém que chegou na minha porta e falou assim, tá aqui, olha que legal o trabalho que você fez, entendeu? Não é lutar mesmo. Mas se tivesse mais gente fazendo isso e políticas públicas, que as secretarias de esporte, e igualzinho o Vitor falou do SESC, com o Bonato, absorvesse o trail running como trabalho social, cara. Você tira o cara da depressão, você tira ele de um problema. Tem muitos meninos que não terminavam o segundo, terceiro colegial, que vinha, né, correr com a gente, falar, velho, se você não terminar o terceiro colegial, você não corre mais com a gente. Então, ele não obedecia mais ninguém, nem a mãe, nem os amigos, né? Mas só que ele queria passear também, queria conhecer outro país, ou queria conhecer outro estado, daí o cara se dedicou à escola, e hoje ele terminou, pai de família e tal, então, assim, mesmo que o cara não seja campeão, o cara vai ser um cidadão interessante, cara, de ser companheiro de treino, e aí o esporte cresce. Eu acho que a vida outdoor tem que crescer junto, cara. É isso que eu tenho como filosofia, e eu passo isso para minha família, para meus amigos, meus futuros amigos, que ninguém faz nada sozinho, e muito menos se você não se perceber que a natureza é o santuário disso tudo, cara. Quando eu chego na Pedra da Mina, é como se eu estivesse indo numa catedral, cara, eu passo com o maior respeito lá. Nossa, o lugar é mó lindo, eu me sinto preenchido espiritualmente quando eu vou para Serra Fina. Então, assim, eu vou uma vez por ano. Então, uma vez por ano eu tenho uma inscrição de graça, eu não preciso pagar os cupons de entrada lá da Serra, ganho uma camiseta ainda, tenho um café, então eu vou, cara. Mas, assim, isso poderia ser cada dia mais democrático, se a gente tivesse projetos sociais que fosse respeitado pelos organizadores e pelas marcas. Essa é a minha opinião. Cara, você tocou tantas coisas importantes para a gente explorar e a coisa mais interessante para mim é esse grande equilíbrio que se tem entre esse lado espiritual, vamos usar a palavra espiritual, mas esse lado mais emocional, espiritual, contato com a natureza, muito além de qualquer competição, qualquer mercado por volta de trilha, mas na mesma hora você é um cara muito competitivo, você tem isso, eu já larguei várias provas com você, eu já competiria várias quilômetros com você, eu sei se tem sangue nas olhos e eu adoro disso porque
Eu não gosto quando pessoas me classificaram. Roger é o hippie da trilha. Tipo, não, eu tô aí de competição, explorar meus limites. Eu tô Mas vivo. eu vou meditar antes e depois também. Vou te Lógico, abraçar mas também. então, ali é minha terapia, é ali que eu coloco tudo, entendeu? Sim, mas eu não deixo de ser humano, pô. Pô, eu ofereci o meu gelol para você lá na Serra Fina. Quer gelol aí? Você tem água, Roger? Quer o gelol? A gente tem que É ser ser isso aí. humano antes de tudo. Mas, com tudo isso, é uma termo que você usa, eu já vi, o montanismo tropical. Pode explicar um Sim. pouquinho disso? Montanhismo tropical são montanhas elevadas, né? Aqui no Brasil, né? Desde beirando a praia, 500 de altitude, 100, 200 de altitude, até 3.000 metros de altitude, que é a Pedra da Mina, quase 3.000, né? É o nosso montanhismo tropical. O montanhismo tropical, ele tem uma característica muito diferente de qualquer montanhismo fora aqui do país, né? Até eu brinco com todo mundo que você já viu algum gringo top 5 na Serra Fina? Nunca viu, né? Não é que não tem gringo, é que tem que ser os gringos muito bom mesmo para andar na frente com a gente lá na Serra Fina. Por quê? Porque já é uma característica fechada, vegetação bem fechada. Se fosse mais floresta, ia ser a leitura é diferente, né? A gente é muito mais acostumado com a sequência de raiz do que o gringo, né? Eu sou muito mais acostumado com a mudança de temperatura, de explosão de calor dentro de uma floresta tropical e depois sair num cume com uma rajada de vento, né? E na Patagônia é diferente, no Chile é diferente. Você tem isso, mas não com tanta violência. Você sentiu o tropical mesmo, o calor de correr o tempo todo sem camiseta e ver ferver o radiador, né? Então, o montanhismo tropical é uma característica de montanhismo em qualquer lugar do mundo, né? Quando eu ensino montanhismo, existe várias características: alta montanha, montanha glacial, trekking de longa duração, e montanhismo existe várias classificações, mas dentro do trail running, o montanhismo tropical, para mim, é considerado quando você tem várias horas de corrida dentro da floresta. Por exemplo, o Baipi é montanhismo tropical. Tipo, alguns lugares, aqui em casa é montanhismo tropical, São Francisco Xavier é montanhismo tropical, agora São Bento do Sapucaí é muito pouco tropical, você corre mais em pasto e estrada de terra. Floresta mesmo contínuo, assim, 4 horas de floresta, você não tem em São Bento do Sapucaí, né? E até passar 4, você anda mais em alta montanha, que a gente já chama, que é montanhas acima de 2.000 a 3.000, são campos de altitude, que não é vegetação tão fechada, né? Mas é o montanhismo tropical, é a parte alta do montanhismo tropical nosso aqui no Brasil, mas a gente tem horas de montanhismo tropical que não é explorado. Aqui, o que eu faço? O lugar que é difícil acesso, eu vou montando os tipos de deslocamento, usando pedra, raízes, né, amarrando algumas cordas para facilitar alguns lugares, né, batendo algumas chapeletas em alguns lugares para proteger, fazendo contenção em alguns lugares, plantando alguma coisa em alguns lugares, né, essa região aqui é bom para plantar bambu, segura essa região, tá? Eu vou meio que arquitetando as minhas trilhas aqui, né? Além de eu ser corredor, eu sou construtor de trilha. Minha profissão como guarda-parque é construtor de trilha. Então, assim, todas as trilhas que eu fiz andando na minha vida, agora eu quero fazer correndo. Então, assim, eu tenho uma vida agora para me seguir, né? Como corredor. Mas o correr, para mim, ele está diferente do que as pessoas veem. Ela vai correr como algo de performance. Correr para mim é quando eu tô feliz, cara. Quanto mais feliz eu tô, mais eu corro, né? Quanto menos feliz eu tô, menos eu corro. Vai, Pitão. Cara, olha, é, tudo isso que o Miragaia falou, principalmente a parte de entrada ali, contando da Pedra do On, etc., como que é a vida ali, né, em Monteiro Lobato, eu tive essa honra de viver, cara. É uma, né, uma história romântica mesmo, assim, de modo de vida, etc. Eu passei por ali e a coisa foi tão forte que eu fui viver ali, né, cara? Eu e a minha companheira, a gente resolveu através por intermédio do Miragaia, que apresentou ali, a gente se conheceu ali, né?
quer dizer, a gente se conheceu numa situação completamente, né? Eu e Mais a Rafa, louco ainda. minha companheira, a gente estava passeando por Monteiro Lobato, num Você estava café. fazendo meditação no Uve Passa, né? Você estava sem falar com a Isso, sua esposa. só que a gente Você- abandonou a meditação no meio, saímos fora e falamos, não, vamos curtir, mochilão nas costas, né? Começo de namoro, Isso, imagina, a gente, meu, fomos parar em isso. Monteiro Lobato, que mal conhecia, num café, a moça do Você, café falou, vocês já foram no bairro do Souza? Vocês precisam ir no bairro do Souza. Não, eu nem sei o que é isso. Ah, a gente vai, aponta o caminho, que, né, a gente vai a pé dela. Não, não, peraí que eu arrumo uma carona. Ela pôs a cara para fora e falou, aquele moço do Fusquinha ali, ó, ei, chamou, era o Miragaia, né? não, você Falou, veio com a você tá... Patrícia. Você veio com a minha esposa, pô. Você chegou na Não, cabana. eu fui com você, Você falou, a moça falou, ah, Ah, você é não tá indo verdade. lá pro Souza? Aí já De entrou Fusca. eu e a minha companheira no Fuscão, Isso entramos mesmo. no É verdade. Fuscão. E eu já, cara, esse cara, tinha recém corrido uma prova do X-Terra aqui X-Terra, da ilha. Tava começando né, nesse a mundo. Eu falei, história. esse cara aí não é estranho, né? Não conhecia ainda as figuras. Isso aí foi isso que o Meragaia falou de 2014, 15. E aí no caminho, cara, a gente foi desenrolando esse papo. No final das contas, a gente foi parar numa cabana lá do Miragaia, né? Um mezanino de uma cabana de frente para o Trabiju, né? Como o Miragaia falou aí, tá de frente para o leste, cara. De frente aqui da ilha. Na época eu morava na ilha. E aí fui parar ali de frente, né? Aliás, aqui, não sei se você sabe, Miragaia, mas do Baepi aqui, ou do Pico do São Sebastião, dá para ver a Pedra da Onça, cara, num Olha dia que bom louco. de Olha. vista. É muito louco, cara. E aí como você falou, no azimuth a sua casa tá no meio, né? Sim, sim, sim. E, e aí, desenrolando todo esse assunto, eu vivi isso ali por uns dias, nesse princípio, já sabendo dessa coisa, né? O Miragaia me levou na Pedra do On, a gente treinou junto, a gente foi em cachoeira, etc. E esse projeto com a molecada, aquilo me encantou, né, cara? Eu, como, pesquisador, Educador. né, Educador, né, de velho? movimentação humana em ambiente selvagem, e treinador e tal. E a gente estava meio, vamos vir para cá, colamos lá, né, se aproximamos bastante aí do Miragaia, e eu vivi tudo isso, né? A gente correu a Junto. primeira Hum. edição da corrida da Pedra do On, eu corri, minha É. companheira correu, Fica. a nossa Há primeira 10 filha anos era atrás. pequenininha ainda, É. E aí, 10 anos cara, atrás. acho que foi a segunda edição, foi 8 anos fez a IVE agora. Mas enfim, cara, o que eu percebi ali nessa convivência que me chamou mais atenção, porque era uma coisa que eu já desenvolvia com esses pensamentos da corrida ancestral, de evolução e etc. É essa coisa, cara, de que o treino é muito pouco. É que a vivência que a gente teve aqui, quanto tempo que a gente fica de movimento, né? Durante o dia, num trabalho rural. Né? Isso, se você contabilizar isso com mais 2, 3 horas de treino, sua à tarde, uma corrida, um 21, um 30 quilômetros, um 15, 30 dividido em 2 vezes de 15, com mais o treino, com mais o roça fitness, é bom demais. Agora, só o treino, ele ainda você está na zona de conforto, você tem que ter um valor complementar, você tem que estar numa filosofia de vida. A gente vê isso claramente hoje com o Killer, né? O Killer é um cara que vive em movimento, ou ele está escalando, ou ele está pedalando, ou ele está com os filhos nas costas, e a gente vive isso aqui. O Carrara viveu isso, ele vive com os filhos dele nas costas, né, trabalhando, cuidando do seu jardim, cuidando da sua casa, fazendo a sua compra, fazendo a sua comida, e a gente aqui também tem isso. Eu acho que foi isso que identificou, que a gente criou uma identidade, né? Foi porque a gente gosta do trabalho, né, do trabalho rural, assim, do trabalho ao ar livre, né, e isso serve como treino. Eu nunca fico sem treinar horas de indústria porque eu estou o tempo todo trabalhando. Agora, a corrida em si, ela vai da motivação, daquilo que eu te falei, da felicidade, do planejamento, né? Pô, eu começo assim, ó, perto do meu aniversário, que é em maio, eu começo a treinar para La Mission, porque eu já começo a escolher os lugares que eu quero ir visitar,
para servir de treino para a missão. Então, eu faço uma planilha de montanhas, de casa de amigos que eu quero ir correndo, fazer uma visita, tomar um café, e começo a minha planilha para a missão de horas de treino. Mas fora isso, eu tenho as minhas 4, 5, 6 horas de trabalho aqui em casa, que isso que é o complementar, é isso que o Carrara viu, que foi uma ciência, né, que é um trabalho que funciona, né, o menino que treina com a gente no projeto, ele não faz só isso, ele trabalha ali de servente de pedreiro, ele faz ou levanta cedo para ajudar em alguma agricultura, ou tira leite, ou faz algum trabalho externo mesmo, desde novo. Então, e tudo isso é a magia, né? Que é a filosofia de vida. Então, com isso, eu quero entrar com isso. Você fala sobre os jovens que nasceu com isso, que tudo que você está falando, onde treino é pouco, mas movimento é muito. Então, Pode falar um pouquinho sobre os jovens que talvez pessoas conhecem por causa da cena do esporte de corrida de trilha hoje em dia no Brasil, seus sobrinhos, pessoas do bairro. Pode falar um pouquinho sobre esses programas que você faz com eles e como que é a satisfação de você, a felicidade de você ver essa própria família crescendo com isso e mostrando resultados, não só nas trilhas, mas na vida também, por causa dessas trilhas que você está falando. Bom, a gente trabalha, começou todo esse projeto, assim, né, que ele tem um resultado positivo hoje, porque muitas pessoas pensaram nisso há muito tempo atrás, né, eu sou a segunda geração de conservacionista na minha família, né, meus pais começaram com isso, né, e isso, hoje, com o trabalho dos meninos, é uma coisa diferente, porque eles todos os dias, eu falo que é um molecular, todo dia aqui na roça, você fala se tem alguma criança com vocês, fala molecular, antes do celular era molecular, manda um moleque lá dar um recado, não existia celular, então os moleques estão o tempo todo em atividade, então isso veio antes do celular, isso é ancestral, o mais velho pedir para o mais novo dar um recado para alguém aqui na roça. E não é todo mundo que tem cavalo, a maioria anda a pé. Então, assim, eu nunca deixei morrer esse molecular, esse moleque que se movimenta aqui na montanha. Por isso que a gente tem as trilhas, por isso que a gente tem as atividades aqui. Você cuidar da trilha, 10 quilômetros de trilha, roçar ela, rastelar, fazer ponte, colher frutos, isso é uma atividade, né? E isso é o cumprimento. Esse é o treino do cara, porque ele vai ali, ele come uma goiaba, daqui a pouco desce correndo, chama o outro, tal, achei um pé de fruta aqui e tal, vamos numa cachoeira. Esse é o treino espontâneo. Aí que ele vai ter os conhecimentos cognitivos, a agilidade vai entrar. Daí, quando você colocar um tênis bom nele e criar um desafio, quem vai subir mais rápido na Pedra do On e descer, daí você começa a criar todo um programa de achar o Zica Trail, que eu falo, né, que é o cara que é mais zica da trilha, né, é o cara mais que consegue descer mais rápido. Então, assim, eu tinha que deixar o meu sítio, a minha casa, assim, né, a comunidade onde eu volto, um bem-estar, assim, agradável, senão os jovens iam fugir daqui, né. Cara, eu ia achar o que é legal seria um shopping, o que é legal seria ir para a cidade. Então, quando a gente fala de legado, né, assim, se realmente quando uma coisa se torna um legado, né, é o caminho que você mostrou e as pessoas deram continuidade. E esse juvenil de Skyrunner, né, que durante 2018, 19, 20, que teve, né, os primeiros, né, criou uma massa crítica de jovens com potencial, que todos eles passaram pela Pedra do On, todos eles, o Rudney, o Aislan, o Juan, os moleques, todos eles passaram pela Pedra do On. Então, assim, a importância, para mim, é que eles valorizam os lugares que eles moram, né? Eles aprenderam a correr na Mantiqueira e ter orgulho disso, né? Ter orgulho do lugar que eles moram. Muita gente que não tem orgulho do lugar que mora no interior. E eles criaram uma autoestima, uma identidade. Eles já têm uma identidade. Ó, você vê esses moleques correndo, você vê a identidade deles. Eles descem muito bem, né? De vez em quando dá umas quebradas na subida, mas eles descem muito bem.
por personalidade deles, eles são agressivos na descida. Se dá para ver, ó, esses caras são aqui da Mantiqueira, eles são acostumados a descer piramba toda hora, então eles já têm esse desenvolvimento cognitivo. Então, isso para mim é um legado, saber que na minha região tem vários corredores de alta performance que terminam provas cascuda ali na frente, né? Independente do resultado, entre primeiro, segundo, terceiro. Antigamente eu dava muito mais, assim, né? Você vê o pódio de baixo para cima, né? Você vai escalando ele e depois você vê o pódio de cima para baixo e tem que ter humildade e saber que toda hora que ele vai revezar, né? Então a gente aprende isso com maturidade, mas eles, para eles agora, entre eles estão competindo entre eles, estão disputando prova entre eles, né? Isso para mim não é só um orgulho, mas é um prazer de um projeto que teve sucesso, né? Um projeto com pouco recurso, né? Que um projeto que começou uma inspiração assim entre a gente mesmo aqui do bairro com a Pedra do On. Tivemos momentos de apoio da Kailash, tivemos momentos de apoio de amigos particulares mesmo que fez doação de dinheiro quando eles foram viajar as primeiras vezes para a Itália. Então, isso para mim é interessante, é como realização humana mesmo, né? Mas isso tudo hoje em dia, a gente tem que deixar as portas abertas para os próximos que vão chegar com talento. Por exemplo, eu tenho um filho de 12, 14 anos que ainda não está nas provas, que vai começar a andar aí daqui a 1, 2 anos, participar das provas importantes. Os amigos deles de 14, 15 anos tem que ter o mesmo acesso que eles tiveram a esses eventos. É por isso que ainda eu continuo correndo. Falar bem a verdade é isso, para mim manter essas portas abertas para uma geração aí de futuros talentos mesmo do trail que a gente vai ter, né? Mas a gente tem que ser humilde e saber que a gente ainda está crescendo, a gente está formando ainda a elite no país. E com esse crescimento, Miragara, eu vou chutar, tem pessoas ouvindo que está mais novo, muitas pessoas acabou de entrar o esporte, acabou de entrar essa coisa de corrida de trilha. Para eles vai ser um choque. Nossa, tinha brasileiros 2013 correndo nas trilhas já, fazendo competição, viajando pelo mundo, viajando na América do Sul, na Europa, 2014, 2015. E tinha provas com premiação no Brasil, 2015. Isso vai ser uma surpresa para muitos deles, porque muitas pessoas vão reclamando, a gente ainda não tem isso, a gente ainda não tem isso. Pode falar um pouquinho onde você está vendo o crescimento nas trilhas, do esporte e de pessoas correndo nas trilhas, e que essa última 10, 15, 14 anos que te deu surpresa, que está crescendo e que, tipo, porra, ainda não está crescendo, a gente ainda está no mesmo lugar. Pode falar um pouquinho sobre esse crescimento ou falta de crescimento? Então, o que eu vejo hoje de crescimento, que eu posso ver como positivo, que tem muita gente que está vindo para conhecer o trail running e não querem competir, né? Vem para o training camp. Eu fiz 4 training camp esse ano já. E não fiz ainda a competição da Pedra do On. Em janeiro, mudei para julho e fiz 4 training camp. Muita gente que não curte a onda do rock and roll, de botar uma placa e competir, mas ela curte o desafio de subir no menor tempo que ela conseguir a Pedra do On e voltar sem competição. A gente comeu uma melancia, tal, eu fiz uma canequinha da Pedra do On para a pessoa tomar um café. Então, esse é o crescimento. O público aumentou. E isso aí não tem como eu falar. Assim, já muita gente fazendo training camp, muita gente se reunindo no final de semana, os parques, você vê mais gente participando, as corridas, né, as mais importantes, nenhuma delas com menos de 1.500 pessoas, né, as corridas locais aí com 300, com 400 pessoas, isso era difícil de você juntar, era 100, no máximo 300 pessoas, hoje 500 pessoas, 700 pessoas, nas corridas não tão importantes. Então, assim, o esporte cresceu, isso legal pra caramba, assim, o dinheiro pode começar a circular, mas as premiações e o respeito ainda
atleta de trail running e de sky runner, ainda não tem, né? Sim, a gente cresceu sky runner e tal, mas me desculpe, né, cara, você fazer uma seletiva lá na Bahia, avisar de última hora, em um calendário assim, e não ter acesso nenhum de ninguém, como que eu vou levar os moleques aqui para correr lá na Bahia? A gente teve quase que fazer rifa, se matamos todo mundo aqui para a gente conseguir levar os moleques, todo mundo ali em Santa Catarina para competir nos anos que a gente foi na seletiva em Santa Catarina, que era perto para a gente. Então, assim, eu acho que tem que ter uma seletiva na Serra Fina, pô, lugar mais cascudo ali, então tem que ter uma seletiva aqui em Campos do Jordão também, né, para ver, porque aqui o público é maior. Aqui em São Paulo, aqui em Rio de Janeiro, o bicho pega. Aqui é mais competitivo. Você vai me desculpar, mas nunca deixou de ter um atleta dessa região ali na cabeça quebrando bastante e o público, e a gente não tem esse apoio aqui. O estado mais rico do país, a gente não tem esse apoio na zona rural. Ninguém sabe o que é trail running. Tem muitos lugares aqui abandonados no Vale do Paraíba que ninguém imagina que aquele lugar é um ouro para a corrida de trilhas, né? Então, falta o incentivo público, mas falta também os organizadores botar a mão no coração e falar, se chegasse ao Miragaia, quem que é os caras da sua região que você já fez uma peneira que merece estar no nosso evento? Chegar em São Bento do Sapucaí e fazer a mesma coisa com o Celinho, falar, ó, Celinho, quem que na sua região que você indica para vir fortalecer o nosso evento? Porque se você chegar em cada região, você tiver um embaixador raiz do lugar, o cara vai conseguir te colocar jovens de talento na competição. E não é só competir, né? É chegar no lugar, é comer, é um açaí, é o transporte, é o mundo que o cara vai ver lá depois, que ele vai querer também, que é o tênis, a mochila, né? O cara é jovem, eu não posso privar o cara de ter o prazer de ter essas, né, esse contato com a tecnologia, e todo mundo tem que ter, né? Eu acho que a performance de cada um, né? Eu nem uso relógio, Serrafina, eu não compro um relógio, né? Eu olho o celular, eu sei que eu tenho 5 horas de chegar na Pedra da Mina, quando eu largo ali da praça. Então, depois eu vou marcando em 5 horas a minha prova, mas eu não encano com isso, mas é muito legal, tem um relógio, os moleques quando começam a aprender aqui, correr tiro, fazer treinos curtos, é muito importante, né, ter o equipamento de montanha, e para isso você tem que criar uma base de acesso. Eu ganhei muita doação dos clubes, do Núcleo Aventura, em São Paulo, aqui o pessoal de São José, do Alan Zonini, que vem aqui agora, o Bonato, a gente troca muita ideia, ele manda muito aluno dele para cá, então assim, tem muita gente que faz doação de equipamento, e a gente dá para quem precisa, mas ainda falta essas cidades madrinhas, igual São Bento, Sapucaí, Passa Quatro, né, São Francisco mesmo, que é uma cidade que é São José dos Campos, que é uma cidade muito rica, tem o terceiro maior PIB do país, né, então esses lugares que tem que ter clube de trail running, onde adota essa molecada. Primeira coisa, que está tirando o cara da rua. Segunda coisa, que você está valorizando a natureza, está criando a consciência ambiental no jovem. Que isso, para mim, é o ouro. Né? Você, através do trail running, você ensina educação ambiental para o ser humano e para os jovens. Então, assim, uma maneira de você ensinar educação ambiental é através de ensinar o que o cara pode fazer ou não da natureza. Cara, como você pode, sua visão de como isso pode acontecer mais? Porque, na minha opinião, precisa alguém que tenha essa paixão, igual você, não só para correr, mas para ensinar, para espalhar, coisas assim, que é uma coisa rara para achar. Mas, além disso, você precisa um pouquinho de estrutura por volta disso. Sim, lógico, dinheiro, grana. Você está vendo mais, você tem mais esperança, vai entrar umas empresas para ajudar com eu tenho esperança, eu tenho esperança. Ó, vou dar um exemplo. Vai ter um circuito que vai começar em Goiás agora, que chama Pé na Trilha, Circuito Pé na Trilha. Vão ser 3 provas em Goiás, em 3 parques estaduais em Goiás. O primeiro vai ser aqui na Serra de Jaraguá de Goiás.
eu sou amigo de um dos organizadores, que é o Leandro. Esse cara eu conheci, ele tem uma história de vida linda, maravilhosa, que ele é obeso, e depois começou a caminhar, baixou de peso, começou a competir, puta, um gordinho zica pra caramba, forte, veio treinar com a gente, e agora é um atleta de alta performance, agora é um cara duro. E ele mora em Goiás, ele é de São Paulo e mudou para Goiás, e lá ele se juntou com os nativos lá e montaram esse circuito aí, pé na trilha. E esse circuito pé na trilha já agregou, a primeira coisa que eu falei para ele, ó, faz uns training camp, cara, com as crianças, compra 2 melancia, 2 fardos de coquinha aí, de 2 refrigerantes gelados, coloca aí no cooler com água, leva umas bandanas, umas viseiras, doa pra galera. Eu ganhei tudo que eu ganhei de premiação, eu doei na minha vida, cara. Eu não deixo nada parado na minha casa. Eu doei muita coisa, muita mochila, e tudo que o cara precisava, algum amigo meu chegava, eu dava um jeito de arrumar, entendeu? De meia, tênis, mochila, né, trilha que o cara não conhecia, vamos lá, eu vou ajudar você a conhecer, planilha, treino, ó, preciso simular essa prova aqui, eu ia lá simular. Então, assim, precisa fortalecer os clubes do interior, velho. Não tem como, assim, em São Bento do Sapucaí tem que ter um clube de trail running que realmente esteja vinculado à educação da escola, à educação física da escola. Em Monteiro Lobato tem que ter competições em todos os bairros rurais, que é o Matuto Trail Running. Matuto é o cara que mora no mato, é o cara que Matuto. Então, Matuto Trail Running tem que ter competição em todos os bairros rurais, e aqui a gente faz a nossa seletiva para levar para o campeonato regional. Daí a gente leva os caras apetitosos e cria o esporte. O cara que está indo lá, não é só porque é o melhor, ele está representando o bairro dele. Quando ele volta, ele traz uma história para os amigos, entendeu? Importante, até se o perder também é importante você voltar para contar para os amigos como é que você aprender a perder, né? E numa corrida, para mim, não tem perder, é o jogo do ganha-ganha, todo mundo ganha, só de você estar junto com a natureza, você ganha muito, né? Então, assim, o trabalho construtivo que deve ser feito é cobrar das prefeituras e dos organizadores Bolsa Atleta free para os atletas locais de potencial. Isso tem que ter. E fora isso, um incentivo ainda para o local. Se o cara não tem um tênis, ajudar ele a ter o tênis. Se ele não tem uma mochila, ajudar ele a ter uma mochila. Se ele está inseguro com alguma coisa, chamar um psicólogo para conversar com o cara. Às vezes o cara tem inseguro, às vezes ele está com algum trauma ali, porque os meninos nesse momento, entre 12 e 18 anos, tem muitos traumas, tem muitas coisas para resolver, ele tem que se colocar, às vezes não está indo na escola por algum motivo, ou por alguma vergonha, e o esporte ajuda a integrar todo mundo, a todo mundo ser um ser humano melhor, né? É isso que é o esporte, né? É uma maneira de reeducação humana, de socialização, de contato com a natureza, né? O trail é muito mais do que as pessoas estão entregando, cara. É isso que eu acho. Estão cobrando muito, entregando pouco, cara. Não tô fazendo crítica a nenhuma prova específica, mas tô falando de uma maneira geral, né? Porque os hotéis ganham, os restaurantes ganham, todo mundo ganha, cara. E quem que põe a cara para bater sempre é os loucos do lugar, as pessoas, elas tinham que ter um valor maior, elas tinham que ser incluso na educação física, né, a corrida de cross country, no mínimo, levar os caras para correr em estrada de terra. Quando eu fui para a Itália em 2018, uma das coisas que me surpreendeu lá, que todas as meninas, tinha uma menina lá que ganhou, que eu falei para os moleques, aqui vocês vão perder para a mulher. Ele, não, então se prepara, aqui vocês vão perder. Daí eles perderam para algumas meninas, né, tal, no primeiro mundial que a gente foi, daí todos eles faziam cross country, cara, todos eles saíram do cross country ou do esqui para vir para o skyrunner, né, então, e cross country a gente poderia ter nas escolas aqui rurais, cada Mantiqueira, tinha que ser política pública, na Mantiqueira, cross country e trail running. O skyrunning é uma coisa da vontade de cada um. Quanto mais corajoso o cara for, mais ele vai se dar bem, mais ele vai procurar as provas de trail running. Agora, se o cara só quer o desafio de horas e quilômetros, o trail running já basta, né? Todo mundo vai participar.
E o Sky já é uma coisa que mexe mais com a emoção do cara, ele tem que ser muito bom. Por isso que eu acho que ainda no Brasil a gente treina errado as pessoas de Skyrunner. A gente começa do atletismo para a montanha, e o Skyrunner, ele é do montanhismo, ele nasceu na Itália com montanhista, com esquiador, não nasceu com um corredor, ele nasceu na montanha, diferente, e eu vivi isso muito, assim, em 2018 na Itália, quando com auxiliar técnico, e fiquei 18 dias lá, escalando, correndo com os moleques em outros parques, e eu vi isso, né, os clubes de montanhismo que cuidam das provas, não é uma empresa específica, né, e o que falta pra gente é isso, os clubes de montanhismo no Brasil parar de brigar com os organizadores, o organizador parar de ver os clubes de montanhismo, os conservacionistas, os ambientalistas como alguém que quer atrapalhar, e criar um diálogo, né, que sim, a primeira prova que teve na Serra Fina, em 2014, do KTR, eu tive o prazer que com o primeiro engenheiro florestal registrar essa prova, que ninguém pedia permissão para ir para a Serra Fina, cara, ninguém pedia nada, chegava e fazia a prova, e a gente foi lá, falou assim, não, vamos lá, vamos pedir uma permissão, vamos lá no IBAMA, vamos lá em Tamonte conversar, lá eu conheço o gestor, eu sou da área ambiental, porque as pessoas, elas ainda são amadoras, a maioria dos organizadores ainda é amador na maneira de olhar a montanha é um parque de diversão, que ela precisa de manutenção nas trilhas, e elas precisam de mínimo impacto, e um trabalho de compensação pós-evento, e de conscientização, é isso que precisa, a gente precisa trazer as pessoas para o uso público das áreas verdes, como fauna do lugar, né? O cara se sente, pô, eu faço parte desse bioma. Não a cachoeira lá, a Pedra da Mina, não é algo externo, não, cara, é algo que está dentro de você. Se você despertar essa consciência nos jovens, esse já é o ganho, esse é o troféu, cara. E isso é filosofia, isso é alma na montanha, montanha na alma. Esse é o poema que os moleques falam aqui, curte na brisa deles, é isso, velho. É isso que eu vi na Europa, cara. Não é esse jogo Beverly Hills, entendeu, cara? Assim, em um momento que você... Tudo bem, vai ter o Champions, mas tem que ter lá o Vini Júnior, tem que ter o cara que vai fazer o gol, que é o craque. Esse cara, a gente só vai lapidar eles nos bairros rurais da Mantiqueira, cara. Quando a gente tiver os clubes de montanhismo, que eles vão ter voz para cobrar de qualquer organizador, de qualquer prefeito, o direito dos caras bons do lugar correr e ainda ser respeitado, cara. Não importa se vai ganhar ou perder. O cara ganhar uma mochila ali, a Roca tá patrocinando, então primeiro dá os tênis pros nativos aqui. Porque você vai pisar nas nossas trilhas, cara. Você vai levar o dinheiro da inscrição das minhas trilhas, que eu cuido todo ano. Na hora que você for embora e pegar fogo na trilha, quem vai pagar sou eu. Né? Então, assim, falta isso ainda, cara. O ser humano ainda não tem um respeito devido com as unidades de conservação. Eu sempre faço uma aposta com todo mundo aqui, procuro uma trilha melhor que a nossa aqui da Pedra do On, mais bem conservada, com um sistema SGS, Sistema de Gestão de Segurança. Eu sei a hora que todo mundo sobe aqui, eu sei que hora que as pessoas vão descer, se não desceu alguém que não está anotado no livro ali, a gente já vai atrás. Então, assim, eu respeito o lugar, então, consciência pela convivência, para ter convivência com o lugar, eu tenho que dar segurança, tudo bem que eu sou mais roots, mas meus amigos, talvez a namorada ou o sogro dele precisa de uma assistência, então eu tenho que fazer uma indicação dessa trilha de um acesso fácil para o cara vir só fazer um banho de floresta, andar uma milha em 2 horas. O cara, bom, andar 1 milha em 2 horas, você é louco? Eu falei, não, a gente vai andar 1 milha em 2 horas agora, devagarinho, observando tudo, aqui na hora que você vê que você está no santuário, daí nós vamos coxar o pau, né? Vamos fazer essa 1 milha em 10 minutos, né? Então, assim, é isso, cara. A gente está acelerando dentro do santuário sem saber que está dentro do santuário, cara. Então é isso, assim, para mim. Você falou muito em um jeito muito, muito lindo, essa terapia das trilhas, essa conexão, ao lado psicológico que pode ajudar.
Ano passado, um pouquinho mais, você perdeu seu irmão. Foi um grande impacto na sua comunidade na Pedra. Pode falar um pouquinho sobre o papel da trilha nessa grande perda a comunidade tinha e como as trilhas entram o papel de lidar com esse trauma que vocês passaram? Bom, hoje eu posso falar com uma tranquilidade disso, que ele não foi, né? Ele tá aqui com a gente aqui, né? Isso aí eu tenho toda a certeza absoluta, né? Que ele tá aqui. Quando a gente veio para Mantiqueira, era eu, meu pai e meu irmão. Meu pai foi em 2009 e meu irmão foi daqui um ano, né? Então eu sou o último velho que fiquei para contar a história da tribo, né? E tem toda essa molecada, tem os meus sobrinhos, tem os alunos, tem minha família, minha esposa, minha filha, né? Mas a história da terapia florestal, ela preparou eu como ser humano, né? Assim, eu participei de vários resgates de montanha de várias pessoas em várias situações. Teve tragédia de avião aqui em São Francisco, a gente foi resgatar um corpo militar, mas você fazer um resgate de uma pessoa que é seu irmão, cara, eu acho que eu paguei todos os meus pecados, cara, porque eu não imaginava isso, né, que sempre na minha cabeça, né, cara, meu irmão mais velho nunca vai morrer, já caiu no mar, já caiu várias vezes na floresta, mas ele sempre, nunca vai acontecer nada, e ele tava no momento flow demais mesmo, achei que agora ele não ia mesmo, porque ele tava correndo, pedalando e voando, né, só que foi bem no aniversário da minha filha, faz um ano, foi no carnaval passado, mas uma das coisas que ele falava sempre pra gente é o seguinte, cara, logo depois que ele foi, também foi o nosso montanhista aí, né, o Rodrigo Ranieri, o rapaz de Campinas lá, né, que o nosso montanhista também, que fazia hack and fly. Se você morre voando, ou caminhando, ou nadando, fazendo o que você gosta, cara, você entrou na estatística das pessoas que vieram para passar uma mensagem positiva. Você está aí, você está vivendo sua missão. Né? E ele falava sempre para mim, se eu morrer voando ou andando no mato, eu tô de boa, tô tranquilo, foi uma coisa andou. Mas a terapia em si, para mim, foi sempre fazer as coisas ligado a despertar da consciência ambiental, cara. Eu fico indignado quando as pessoas a gente passa correndo pelos lugares lindos, maravilhosos. A gente podia passar devagarinho, a gente podia parar lá, tomar um café, respirar, fazer uma meditação, mas a gente passa correndo. Então eu tive que me organizar na minha mente esse fôlei que a gente faz, né? O Roger, a gente passou isso nos picos dos 3 estados, respirando o máximo que dava, pá, calor. Então, esse fôlei para mim, eu acho que quanto mais na exaustão você tiver, mais perto de Deus você tá, cara. Parece uma loucura, cara, mas é uma forma de meditar. Quanto mais eu tô no exausto, cara, foi a primeira vez em 2018 a gente teve a oportunidade de ir para o Chile, para Pucón, a gente ganhou o El Cruz lá, eu e o Celinho, né? E no último dia da prova eu desmaiei, eu perdi 1 quilo por dia no El Cruz, e no último dia o Celinho falou, puta, os caras estão encostando em nós que me ganhar. Eu falei, puta merda. Ele falou, não, dá a mochila aqui e dá um tiro, passa primeiro no tapete, porque a gente não queria perder nenhum dia para os argentinos. Puta, fiz isso, né, cara? Dei a mochila para ele, dei o último tiro, passei no tapete, puf, paguei, né? E quando eu comecei a abrir o olho assim, né, o Celinha, minha esposa, rezando o Pai Nosso ali, e eu parecia que eu com contato com Deus, cara. Quando você chega no ápice do esforço físico, você tem contato com Deus, cara. Então, eu vou ter que ir para a morte, cara. Não existe isso. Cada segundo a gente está indo para a morte. Então, é isso que a floresta me deu. Ela me deu essa certeza, porque cada dia aqui tem que ser bem vivido. Hoje, esse encontro de nós três aqui, nossa, tem que ser bem vivido, então é isso, né, então a gente tem que estar pronto para a morte, cara, estar pronto para morrer bem, morrer leve, morrer feliz, é isso. Quantas vezes a gente não morre numa outra maratona e nasce? Então é isso, cara, não pode ter medo de morrer, o problema das pessoas é o medo, depois que morre uma vez, aprende, que volta. Ô, Miragaia, grande razão
eu comecei esse podcast e o nome é o Outro Lado, essa brincadeira com palavras, porque eu não estava ouvindo pessoas falando sobre as trilhas, o jeito que eu estava passando. Então, ter alguém como você falando o jeito que você tem de falar, é uma grande, tipo... foi isso porque eu comecei esse podcast, para espalhar essa coisa para todos os malucos correndo agora mesmo nas trilhas, talvez ouvindo esse podcast e pensando, pô, eu tô sozinho, pensando assim, tipo, não, você tem uma galera, você tem uma comunidade que tá maluca com você nessas trilhas, e a gente tem que apoiar uma outra. Então, cara, muito obrigado de compartilhar essa história, a história da pedra aí, essa comunidade linda que você está criando aí, essa filosofia das trilhas que você tem. E na mesma hora você ainda gosta de competição, que eu gosto também. Então, muito obrigado, Miragara. Quem está ouvindo, que quer falar com você, talvez trocar ideia, entender melhor como eles podem seguir nas trilhas, que você está... você é um pioneiro com essas trilhas, de lidar mais com jovens. Talvez alguém... ouvindo quer começar isso na mesma própria comunidade, no interior. Sim, lógico. Eu tenho o maior prazer. Eu tenho o maior prazer de ir lá fazer o primeiro treino. O Vitor também, ó. A gente vai lá e já faz um seminário. Eles vão te achar na Insta, onde é melhor? No Instagram é Campo Escola de Montanhismo. O Instagram, né? O meu Instagram pessoal é Hamilton_Miragaia, né? E tem o telefone também, que as pessoas podem ligar, o WhatsApp, a qualquer hora eu respondo, não tem problema não. Só à noite, agora já está passando a minha hora, mas durante o dia, qualquer hora eu respondo. Cara, muito obrigado. Victor, você quer fechar com alguma coisa? Não tenho nada mais para falar, só agradecer, né? Achei legal demais, só quero esse encontro presencial, que seja em breve, lógico, né? cara, em breve, né? Eu acho que as coisas, a gente tem que comemorar aí, igualzinho o Roger falou, esse ultralado aí, ele tem que expandir, cara. Esse ultralado, ele tem que expandir. As pessoas vão ter resultados melhores, pessoais, se elas entenderem esse ultralado aí. Namastê, alma na montanha, montanha na alma. Valeu, irmão.